Chegada de Antony Martial neste momento no Flamengo perde força internamente e o reforço pode não pintar no mais querido do Brasil. Vou explicar para vocês o que está acontecendo nesse exato momento. Temos informações também envolvendo Oscar, desejo antigo, né? Posso falar assim, da diretoria do Flamengo, já projeta a sua saída do futebol chinês e citou clubes do Brasil, da Europa e do Catar. Eu vou trazer todos os detalhes para vocês. Será que Oscar realmente poderia pintar no Mengão para 2025, Henrique? Vou falar sobre isso e a situação envolvendo também o Peñarol, adversário do Flamengo na próxima fase da Copa Libertadores da América, que tem encontro marcado para o próximo dia 19, se recusa a jogar em Liga do Uruguai e é eliminado de campeonato no Uruguai. Eu vou trazer todos os detalhes para você, falar também sobre esse jogo. Flamengo e Bahia, tem muita coisa acontecendo, tem coisa boa. Vou trazer aqui para vocês todos os detalhes a partir de agora. Mas antes de trazer essas informações, deixa eu convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal. Convido você a se inscrever, a ativar o sino da notificação, deixa teu like, compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa, beleza? Bom, eu já começo falando aqui sobre Gonzalo Plata, novo reforço do Flamengo. Hoje concedeu uma entrevista à Flá TV e foi perguntado sobre a expectativa do jogador de poder conhecer o Maracanã. E ele perguntou, né? Amanhã estarei sim no jogo, né? Vou acompanhar, não vai poder jogar, não foi inscrito a tempo, mas vai estar lá presente sim, acompanhar o jogo. E daí então ele falou o seguinte, né? Como deve ser a pressão no Maracanã? E o repórter da Flá TV falou o seguinte: é esperado aí de 50 a 60 mil pessoas no Maracanã, torcedores do Flamengo. Daí então Gonzalo Plata, ih caraca, 60 mil, não só contra o Bahia, mas também contra o Vasco no domingo. É esperada essa expectativa aí. E, inclusive, Gonzalo Plata pode fazer sua estreia domingo contra o Vasco. Então, Gonzalo Plata basicamente tomou aquele susto ao saber a expectativa de público no Maracanã para jogo contra o Bahia e também contra o Vasco, jogo que vai fazer a estreia aí, vai marcar a estreia do equatoriano pelo mais querido do Brasil. Se falando sobre o jogo de amanhã, Copa do Brasil, o técnico Tite daqui a pouco finaliza o treino na tarde desta quarta-feira. O último treino e preparação está acontecendo nesse exato momento para esse jogo de amanhã. Vamos aguardar realmente ver aí, né, o Tite elaborar o time que deve levar a campo, torcer para que dê tudo certo. Hoje também teve aí, né, pastores lá na Gávea, no CT do Nidrubu, rondaram todo o CT lá, fizeram oração. Mano, o negócio tá, a zebra tá solta, mas eu falei pra vocês, essa nuvem preta vai passar e vai vir só coisa boa aí para o nosso Mengão queridão. Já para amanhã, para esse jogo, o Tite também vai fazer algumas mudanças, né? Vai ser preciso fazer algumas mudanças para esse jogo. E a expectativa do torcedor é lá na frente. Bruno Henrique ou Gabigol? Carlinhos não pode jogar a Copa do Brasil, mas o Bruno Henrique e Gabigol está à disposição do Tite. Bruno Henrique ou Gabigol? Quem você colocaria como centroavante amanhã? Bruno Henrique de falso 9 ou Gabigol também ali fazendo a posição do 9 do nosso centroavante Pedro, que não vai poder jogar, claro, depois da lesão, vai passar por cirurgia. Infelizmente, inclusive a informação que apuramos é que o mesmo médico que operou o joelho direito dele lá em 2018, né, pela confiança do profissional, o mesmo médico agora vai fazer o procedimento cirúrgico no nosso centroavante Pedro. E se falando sobre Gabigol para esse jogo, olha só, o Gabriel Barbosa é o terceiro maior artilheiro da Copa do Brasil. Vocês sabiam disso? E o único em atividade, tá? Separei aqui uma lista com os 10 maiores artilheiros da Copa do Brasil. E olha só, Fred com 37 gols em 56 jogos, Romário com 36 gols em 46 jogos, Gabigol vem na terceira colocação com 30 gols em 57 jogos. Depois, na quarta colocação, Viola com 29 gols em 44 jogos. Oséias na quinta colocação com 28 gols em 58 jogos, em 53 jogos, perdão. Paulo Nunes fica na sexta colocação
com 28 gols também, com 58 jogos. Dodô, 26 gols em 55 jogos. Léo Gamalho, 25 gols com 39 jogos. Luiz Fabiano, 25 gols, 37 jogos. E Evaí, com 24 gols, 36 jogos. Ou seja, Gabigol segue aí na terceira colocação e é o único em atividade ainda no momento. Vai jogar muito ainda, né? 28 jogos agora, o Gabriel Barbosa vai jogar muito. Então vamos aguardar aí, né, para ver quem o Tite deve realmente definir, Gabigol ou o Bruno Henrique como titular para esse jogo. Lembrando que depois desse jogo o Flamengo tem o jogo contra o Vasco pelo Campeonato Brasileiro, mas hoje acontece um jogo do Brasileirão e pode mudar a tabela de classificação lá em cima. Fortaleza enfrenta o Internacional às 19h30, em jogo atrasado da 19ª rodada do Brasileirão. Acontece hoje Internacional e Fortaleza. E caso o Fortaleza vença esse jogo, Fortaleza assume a liderança do Brasileirão, porque o Fortaleza hoje está com 48 pontos na segunda colocação, atrás do Botafogo, que é o primeiro colocado, com 50 pontos. Ou seja, Fortaleza vencendo vai a 51 pontos e assume a liderança. E depois tem o Palmeiras na terceira colocação com 47 e o Flamengo na quarta colocação com 44 pontos. E o Flamengo enfrenta o Vasco no próximo domingo. Mas vale ressaltar que o Flamengo também tem um jogo a menos, um jogo atrasado da 17ª rodada contra o mesmo Internacional. Esse jogo ainda não aconteceu, mas deve acontecer logo em breve. Então, torcer aí para que dê tudo certo para o nosso Mengão queridão. Depois do jogo contra o Vasco, tem um jogo da Libertadores. O Flamengo enfrenta o Vasco no dia 15, domingo, e no dia 19, na quinta-feira, o Flamengo enfrenta o Peñarol do Uruguai pela primeira partida das quartas de final da Copa Libertadores da América. E antes de encarar o Mengão queridão na competição continental, a equipe de Diego Aguirre decidiu não participar de uma outra competição, a Copa do Uruguai. A Copa do Uruguai está na terceira edição em andamento. Até o momento, apenas duelos entre equipes da Organização Interior de Futebol ocorreram. Desse modo, um sorteio de oitava de final foi realizado, incluindo clubes da primeira divisão do Campeonato Uruguai. Porém, na última segunda-feira, o Peñarol, Cerro Largo, Cerro, Danúbio, Vandileres, Defensa Esporte e Progresso enviaram uma carta à diretoria executiva da competição, na qual afirmaram que não participariam da disputa nessas condições, detalhando que a modificação do formato para este ano foi antirregulatória. Veja só aqui alguns fatores que fizeram os times desistirem, inclusive foram eliminados, né? Fatores que fizeram os clubes desistirem: absoluta falta de transparência, deficiência na gestão econômica financeira, renovação dos direitos televisivos e desrespeito aos procedimentos formais. Adversário do Peñarol seria o Piriápolis do Uruguai. Nesta quarta-feira, hoje aconteceria esse jogo. Entretanto, com a recusa do Peñarol em participar da competição, a equipe perderá de 3-0 no WO. Ou seja, além disso, Danúbio e Cerro são outros dois times desclassificados do torneio. Os outros 4 times aguardam resposta nos próximos dias. Então o Peñarol foi automaticamente eliminado sem entrar em campo, porque se recusou e no WO aí saiu de fila. Agora vai enfrentar o Mengão queridão no próximo dia 19, na próxima quinta-feira, dia 19, no Maracanã. O primeiro jogo acontece no Maracanã, no dia 26 acontece o segundo jogo lá no Uruguai. Bom, mudando de assunto aqui, agora vamos falar sobre a situação envolvendo Oscar, rapaz. Oscar projetou aí a sua saída do futebol chinês. Oscar, que é um desejo antigo, né, da diretoria do Flamengo, projeta a saída do futebol chinês. Contrato do Oscar com o Xangai Port da China vai até o dia 30 agora de novembro. E com isso ele revelou em entrevista à Folha de São Paulo que clubes do Brasil, Europa e do Catar já procuraram saber sobre a sua situação e ele quer resolver o quanto antes. Em entrevista ele falou o seguinte: olha só, minha mãe está ficando mais velha, minhas irmãs estão tendo filhos, a gente quer estar perto,
Agora tem limite salarial, então é mais difícil renovar. Tem outros clubes do Brasil, da Europa e do Catar. Vou esperar o fim do ano e decidir. Eu e minha esposa ficamos ansiosos para ver para onde a gente vai. A gente está aqui há 7, 8 anos. É uma mudança grande. Quanto antes a gente souber, melhor. Então o Oscar aí, né, querendo decidir logo seu futuro. Citou clubes do Brasil, do Catar e da Europa. E aí, Natão, o que vocês acham? 33 anos, Oscar ainda dá para jogar em 2025 no nosso Mengão queridão? Acaba o contrato dele agora em novembro, final de novembro, fica livre no mercado. O que vocês acham? Realmente valeria a pena ou não valeria a pena? Será que o Oscar realmente vai vir para o futebol brasileiro? Também tem essa, né? É um desejo antigo aí da diretoria. O Rodolfo Landim gosta muito do Oscar. Vamos ver o que deve acontecer. Bom, mudando de assunto aqui agora, vamos falar sobre Anthony Martial. Henrique, será que o Flamengo vai fechar essa contratação? É o seguinte, rapaziada, o negócio parece que perdeu força, posso falar assim para vocês, tá? Internamente no Flamengo, muito difícil ter um final feliz entre Flamengo e também o Anthony Martial. Centroavante francês, 28 anos, está livre no mercado, já deixou claro que aceita reduzir as cifras, só que o Flamengo está com o pé atrás por conta do histórico de lesões que o atleta tem realmente aí e por conta também do jogador ter disputado uma última partida oficial em dezembro de 2023. Se o Flamengo quer o jogador para ontem. Aí o Flamengo vai trazer o jogador, vai passar por um recondicionamento físico, preparar o atleta. Quando for utilizar o atleta, já tem acabado a Copa do Brasil, já tem acabado a Libertadores, já tem acabado tudo. Mas enfim, o Flamengo colocou até o dia 20 como uma data limite para decidir. Até lá segue com as negociações. Se até lá não conseguir fechar a contratação de Martial, o Flamengo, pronto, fecha as portas, ou seja, não contrata o jogador, mas o negócio não tá aquela coisa, nossa, avançada, tá? Não está avançada. Então o Martial é um jogador que ainda segue em pauta, mas a diretoria está com o pé atrás e perde força internamente nesse exato momento. O final feliz pode realmente não acontecer. Mas é claro, pode mudar, a diretoria mudar de ideia, a qualquer momento partir para cima, contratar o jogador agora, que é uma situação para a gente também ir com muita cautela, justamente por conta do histórico de lesões desse atleta e também por conta aí do tempo que ele ficou parado sem jogar uma partida oficial, né? O Flamengo também precisa realmente aí tá certa a diretoria, não é chegar assim já para partir para cima, contratar, depois o jogador ficar aí, é complicado. Então vamos aí seguir forte e firme com tudo. Vamos aguardar para ver o que o Flamengo deve resolver. É claro, vou seguir focado, sempre ligadaço para deixar você sempre muito bem atualizado. Você contrataria o Martial, mesmo assim, para reforçar o nosso Mengão queridão? Fique à vontade e deixe aqui nos comentários a sua opinião. Valeu? Vou ficando por aqui. Daqui a pouco eu volto com mais informações do nosso mais amado e mais querido Brasil, o nosso clube de regatas do Flamengo. Forte abraço, saudações rubro-negras.